Nas últimas reflexões em que eu fiz com o Daniel, fiz um pouco sozinha, eu trouxe por aqui a provocação de como é ter um filho adulto e qual o resultado disso no mundo. Hoje eu convidei o Vinícius aqui, para quem não conhece o meu filho adulto, para que ele traga aqui um pouco da vida dele, das impressões que ele tem e também de quem ele se tornou o que ele é hoje. Beleza? Então vem comigo. Eu sou a Dani Truffi e este é o Livre, Leve e Dane-se. Minha família está na estrada há mais de 24 meses e por aqui eu compartilho as nossas experiências a respeito de uma vida nômade, uma vida consciente e, é claro, com uma pitada de dane-se. Então, vem comigo, vai ser mais leve, te garanto. Então, gente, cá estamos, Vinícius. Aqui, acompanho de longe agora vocês aí, né? Mas, querendo ou não, é minha família que tá aí caindo na net, né? Então é um prazer estar aqui, fazendo um episódio aí com vocês. Gente, uma coisa que eu sempre pergunto pro Vinícius é: Vini, você assistiu o último episódio? Você assistiu tal coisa? Você ficou com vergonha de ver? Sabe quando a pessoa fica com vergonha? Mas acho que ele querer participar já é um bom sinal de que tá tudo bem. Então, eu acho que hoje a ideia era que a gente conversasse, porque o episódio não foi no ar, você não assistiu ainda, mas nós conversamos, eu e o pai, no último episódio, sobre essa questão de virar adulto, sobre essa questão de que a gente sempre buscou que vocês tivessem autonomia, e daí a gente se pegou pensando, né, com algumas pessoas eu converso, e o quanto é difícil essa fase da transição e que pouco se fala, né, porque eu lembro até quando eu estava grávida da Vale, nós fomos fazer um curso de Chantala, você até foi, acho, né? Então, assim, para bebê, para gestante, tem curso para tudo quanto é lado, para os pais, né? Mas e para o pai do adolescente que está virando adulto, não se fala muito, né? E é um super tenso, então eu queria que você contasse aí. Acho que você pode contar, de repente, sua vida escolar que começou. Vindo desse caminho escolar da minha vida, sim. No começo eu acho que a gente foi pelos caminhos tradicionais, né, de escola. Lembrando aqui, eu passei por diversas escolas, né, do lado mais convencional que a gente conhece aqui, né, e passando também por diversas cidades. Então a nossa primeira mudança da nossa cidade natal, lá, Mojimirim, foi com, eu acho que eu tinha uns 10, né? Uns 10, 11 anos, por aí. E a gente se mudou, e pra mim já foi um primeiro baque, que foi a mudança de cidade, a mudança de escola, né? De uma escola que eu já vinha participando lá em Mojimirim, né? E depois daí eu acabei mudando várias vezes, assim, a cada 2 anos mudava de escola até encontrar a Waldorf, né? E daí na Waldorf eu fiquei mais tempo, né? Onde eu acabei me encontrando também. Não sei se você já falou um pouco da Waldorf aqui. Já falei um pouco, mas pode contar o que é sua impressão. A Waldorf, pra mim, a hora que eu saí do convencional, que eu falo, o convencional, né, que eu tô falando, que as matérias são aplicadas e você tem prova no final do mês, né, e você é avaliado em cima da nota que você tira. Daí a hora que a gente viu a Waldorf e tal, eu lembro pra mim que foi... eu fui fazer um teste no final do ano e eu já tava de férias da minha autoescola. Então, pra mim, eu não queria estar fazendo parte daquilo, né? E também representava pra mim uma nova mudança de ensino e de escola de novo, né? Mas um pouco forçado ali eu fui fazer aquela primeira semana, e pra mim, assim, foi legal. Tanto os colegas foram acolhedores já,
como eu achava tudo muito diferente ainda, assim, né? De ter umas outras matérias como, por exemplo, tricô, ou então euritmia, coisas que não tá no nosso cotidiano normalmente, né? E então pra mim foi diferente, mas logo eu acho que eu gostei da ideia e ano que vem eu já tava lá, né, pra começar. E pra mim foi uma grande mudança na minha vida, assim. Eu acho que ele não contou uma parte da vida dele porque talvez ele não lembre, mas que fica no HD, né? Então, digamos assim, que a gente já começou a fazer umas mudanças já desde pequeno. Uhum. Quando você tinha 1 ano, nós saímos de São Paulo, fomos para Ribeirão Preto, você foi para uma escolinha. Uhum. E nessa escolinha, ele chorava todos os dias para entrar. Ele tinha 1 ano. E era uma escola fofa, tudo bem na escola, mas ele não curtia ir. Depois de pequeno você foi para Mojimirim, daí ele foi para uma outra escola tradicional, um berçário ainda, que ia até 7 anos, em Mogi. Tá lá até hoje, o Lápis Mágico. Aí depois ele foi para essa escola, para uma escola tradicional quando nós mudamos para Cantareira, né? Uma escola do ensino tradicional, bem pré-vestibular, bem conteudista. Depois disso, por acaso ele caiu na Waldorf, porque nós fomos visitar a Waldorf pra Valentina, pra filha do meio, e daí a Denise, né, te puxou e falou, vem aqui e tal, talvez você goste. E ele gostou, que pra mim foi um presente, porque é muito mais importante do que pra Valentina, que era, na época, tinha 2 anos, 1 ano, era pra ele. No entanto, a gente também não queria pressionar essa mudança, mas foi muito legal, porque abriu os horizontes de todo mundo. Principalmente naquilo que eu acreditava de autonomia. E daí que eu acho que começa a pegar, porque nós fomos pra Ilhabela, você teve que voltar para um colégio já bem conteudista, pré-vestibular, aquela pressão. Uhum. Então você veio dessa pressão do último ano, né? Exato. E depois você teve a última pressão, que foi: te vira, o que você vai fazer da vida? Foi bem por aí, né? Eu acho que na Waldorf eu tinha aquela ideia de... já comecei a implantar uma ideia de não querer fazer a faculdade, talvez. Eu acho que teriam outros caminhos, né? Eu já comecei a querer colocar isso. E daí no terceiro médio eu voltei, né, para aquele lado conteudista, né, e com provas e tal, e que exigia de mim estudar mesmo, né. E daí volta aquela, com os colegas, o seu entorno e tudo, você começa a ver de novo que a possibilidade é a faculdade, né. Então eu comecei de novo a estudar e tudo. Não sei se você se lembra que foi pra mim um baque na primeira semana, segunda semana, que eu falei, cara, alguns conteúdos eu não tô entendendo ainda, não eram matérias que eram cobradas assim, né, pra mim, né? Como, por exemplo, gramática, que é vamos pôr, o fino do português, ou então... agora eu não vou me recordar, mas algumas matérias bem... redação, que não tava muito na minha grade, né? Uhum. E pra mim foi um baque. E daí eu tive que pegar aquilo ali meio que na marra, no terceiro médio, a hora que o pessoal tá revisando o conteúdo, eu tô começando, né? Uhum. Mas foi um desafio que eu acho que eu nunca fui de desistir, né? Dos desafios, eu enfrentei ele e comecei a ver a possibilidade da faculdade, né? No final do ano. Uhum. Então, estudei o ano e no final do ano prestei. A princípio, coloquei engenharia química como que eu queria. Eu gostava, assim, da química, mas queria um passinho além, né? Mas eu acho que desde aí já foi por uma pressão, né? Da engenharia dar mais dinheiro, da engenharia ser mais complexa, da engenharia tudo, sabe? E então
pra mim, eu sinto que foi mais uma pressão de tipo assim, escolha um curso que, entre muitas aspas, ele vai te dar de retorno, ou então ele é complexo o suficiente para uma faculdade. Não, achei legal isso que você falou, porque de repente pode ser, não sei, agora estou supondo, né, que essas disciplinas todas que tem, por exemplo, a pessoa fazer química, né? Sim. Você trouxe que de repente a pressão já começava tanta nesse final de colégio, né, de escola, que não, você não vai ser só, não é só químico, né, tem cuidado com as palavras, né, mas mais ou menos isso. Você vai ter que ser além mais, você vai ser o engenheiro, né, que é que nem, você vai ser o doutor, vai ser o, né, então você vai ser engenheiro, vai ser doutor, então assim, é a pressão mesmo, né, e é até importante você colocar isso, porque uma das perguntas que muitas pessoas fazem é essa transição desses colégios mais alternativos para esses mais conteudistas, mais tradicionais, né? Sim. E que de repente você foi numa fase que é onde tem mais pressão e deu conta. Sim. Né? Eu acho que... Exatamente, eu acho que a gente consegue ter essas mudanças, né? Lógico que em alguns momentos vai exigir um pouquinho mais da gente ali, um pouquinho mais aqui, mas a gente consegue, né? Se adaptar, vamos pôr, né? Mas também não que a Waldorf lá não consigam formar alunos que entrem na faculdade, né? Isso, tenho muitos amigos que estão em faculdades federais e tudo, e sem problema nenhum, né? Mas, bom, voltando lá pro final do ano, eu prestei algumas faculdades, prestei Enem, prestei USP, prestei Unesp. O Unesp cheguei a passar para a segunda fase. O Enem consegui tirar uma nota não muito boa, coisa de 600 e pouco, 650, algo assim. E eu vi pra mim que eu teria que estudar, né? E daí foi o começo do outro ano, né? Do outro ano, eu digo, depois do terceiro médio. E daí eu lembro que eu fiquei até o carnaval, né? Ali em fevereiro, ali eu fiquei tranquilo, vamos pôr. Porque pra mim eu tava naquele período de férias da escola, né? Onde tava tudo certo, né? É só curtição, né? E daí parece que pra mim fez eu voltei pra realidade. Falei, putz, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E daí eu fiquei naquela. Vou fazer cursinho, pra mim surgiu um grande ponto de interrogação, que é o que eu faço agora, né? Sair da escola, o que eu faço, né? E eu não sabia nem muito o que era a vida. Pra mim era fazer alguma coisa que futuramente vai te dar dinheiro e que você consiga se bancar, sabe? Era muito direto ao ponto, né? Não sei se você via eu assim também, como que foi? Eu acho que para nós, assim, né, foi também uma fase de muita ansiedade, mas ao mesmo tempo a gente tentava se ater no que a gente acreditava e em você, né? Então nós pensávamos assim, a gente sempre discutia, né, eu e Daniel, assim, nossa, o que deveríamos estar orientando, né? Porque nós percebemos que você não estava bem. Mas aquele não estar bem, a gente sentia que não podia ser camuflado com... faz a faculdade, arruma um emprego, casa, tem filho e compra uma casa. Sim. Não podia ser camuflado nisso. Então nós também ficamos muito na indecisão, principalmente porque você era o primeiro a passar, o primeiro filho sempre... passa a situação e a gente fica nessa, né? É o teste. É o teste. É o filho de teste. E eu acho que você teve o que naturalmente talvez todos tenham, só que menos marcado, porque não se dá tanta atenção para isso, mas que é uma primeira... Talvez seja aí alguma das primeiras crises existenciais da vida adulta, né? A gente tem algumas crises existenciais, acho que a partir dos 2 anos, mas acho que desde quando nasce, mas depois com 2 anos tem uma grande virada, né? Que
que se dá conta do próprio corpo. E depois, na vida adulta, acho que é a primeira crise existencial que aconteceu ali. Sim. E daí, é lógico que em nós gerou muita ansiedade, principalmente porque nós também tínhamos que segurar nossa ansiedade, porque a sociedade nos cobrava também. Uhum. E aí, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Quando a gente dizia, ele tá pensando, Sim. ele está vendo, ele está, né? Uhum. Não é aceito também. Então, Sim. nós também tínhamos essa pressão. A pressão enquanto pais de, nossa, que será que vai dar isso aí, né? E ao mesmo tempo, seu pai muito mais tranquilo, né? Porque ele falava, olha pro cara, ele tá bem. Sim. Enquanto ele estiver bem, ele tá bem. Você, né? Então, mais ou menos isso que a gente pensava. Eu queria até te perguntar hoje, você olhando para aquela fase, porque depois a gente pode contar após aquela fase que veio a pandemia e a viagem e tudo. Sim. Mas naquela fase, o que passava, né? Era angústia? Você sentia... Então, pra mim, aquela fase foi muito difícil mesmo, né? Depois que passou o carnaval que eu falei, começou o ano, né? E daí, pra mim, a única coisa que eu tinha aprendido na vida inteira era: começou o ano, você vai pros seus trabalhos, né? E o meu trabalho era a escola, né? E da hora que eu não me vi presente em um trabalho, pra mim, criou um pânico de... Eu sentia uma angústia e uma coisa de me sentir inútil, né? Eu não tava achando no que eu poderia servir ali, né? O que eu poderia estar criando ou fazendo ou algo assim. Eu não tava gerando nada. E daí isso pra mim começou a criar uma angústia, né? E vocês falando, né, o que vocês estavam pensando e tudo, eu via vocês muito tranquilo, assim, e é uma coisa que eu já cheguei a falar com vocês, né, anteriormente, de que exatamente por eles não tomarem as decisões por mim, né, de você vai fazer tal faculdade, você vai tal, ou minimamente, né, tomar uma decisão por mim, aquilo no começo machucou muito, porque você não tem referência nenhuma, né? E daí eu não tinha muito caminho para ser tomado. Assim, na verdade, eu tinha todos os caminhos para ser tomado, mas eu não conseguia tomar um caminho, né? Por mim mesmo. E aquilo machucou muito, mas hoje em dia, vendo, eu vejo com muito mais clareza de que, assim, eu passei aquela fase doída, mas que eu aprendi muito, que eu sou dono da minha própria vida, né? E eu tomo as minhas decisões, né? Mas que naquele momento eu não entendi ainda. E agora eu entendo mais claro. E acho que é bom até deixar claro que nós também, até hoje, nós não sabemos se é um padrão que repetiríamos, se é o certo, né? Nós também não sabíamos, porque infelizmente ou felizmente, eu acho que você é a primeira geração, é a sensação que eu tinha, que pegou aquela virada, porque a geração dos meus pais, ela veio naquela geração de que do trabalho ser daquele horário, não existia o digital, não tinha como trabalhar dos lugares, era muito necessária a faculdade, não que seja desnecessário, mas Sim. era muito necessário. Sim. Poucas pessoas tinham acesso, então quem tinha era quem conseguia pagar, chegar, enfim, então poucas pessoas tinham acesso. Sim. Não se falava em empreendedorismo, não se falava em trabalho remoto. Então a geração dos meus pais foi assim. Sim. A minha e a do seu pai já veio numa outra pegada. Sim. Mas já começaram algumas transformações ainda, tanto que nem eu e seu pai acabamos seguindo a própria graduação. Né? E a gente sentia, tanto eu quanto o seu pai, que nós fizemos a graduação, não que tenha sido um erro, pelo contrário, mas fizemos a graduação
em um momento meio que de impulso, né? Sim. Não foi uma decisão única e exclusiva de vocês, assim, não. né? Não foi uma... E nem consciente muito. Sim, sim. Foi mais dos nossos pais a decisão. Não que não tenha sido assertiva, sim. mas foi mais dos nossos pais, né? Sim. E então, pra nós foi assim. E daí a gente naquele momento pensava assim, ele pode morar fora do país, ele pode fazer uma graduação da qual ele quiser, se ele quiser federal, ele tem que estudar mais. E isso não é porque você estudou em colégio Waldorf, seja lá o que for, como você disse. Não, sim. Ele pode, se ele quiser ser empreendedor, ele pode fazer administração de empresas, ele pode estudar no Vale do Silício, enfim. A nossa cabeça era, tem um leque de abertura que não precisa ser decidido agora. Eu lembro que eu falava assim, até os 22 a gente não tem muita noção. E daí a minha cabeça também falava assim, tá bom, querida, então você que tem a noção, fala pra ele o que é pra fazer. Mas ao mesmo tempo, como é que você fala pro cara, não, você vai fazer isso? Isso na minha cabeça não entrava muito, você vai fazer isso. Sim. Talvez você devesse ter começado na faculdade, terminado, mas vai saber lá, terminado não, né? Começado, ensaiados. Sim. Vai saber o que seria o correto, né? E vocês falavam assim, né, que, por exemplo, a gente já teve essa conversa que os pais deles tomaram meio que uma decisão de colocar ali, né? E a gente fala que a hora que alguém toma a decisão para você, é mais fácil, tanto porque você já tem um caminho, e quanto você já tem quem culpar, né? Se der errado. Ou se você não gostar, você tem quem culpar. E pra mim não tinha isso, né? Eu tinha que tomar meu caminho, e se eu não gostasse, eu não tinha essa maturidade de aceitar o meu erro, né? Então eu queria culpar alguém também, eu queria ter essa assim, facilidade de alguém tomar a decisão por mim e falar, eu não gostei, você é o culpado de tomar essa decisão, agora eu vou tomar outra, né? Que pode ser um dos caminhos também, né? Também. Mas eu acho que, como eu falei, machucou demais naquele começo até eu entender, né? Mas assim, é importante colocar que eles me davam todos os tipos de possibilidades possíveis, assim. Então era, cara, você quer ir pra São Paulo, morar em São Paulo, você quer treinar o beach tênis, né? Que eu acho que isso a gente vai entrar daqui a pouco. Você quer ir fazer faculdade, você quer sair do país, você quer... o que você quiser, a gente está aqui disponível para te ajudar, né? Não só financeiramente, como a escolher, a discutir, eles estavam lá dispostos, né? E foi aí que eu também comecei a tentar algumas coisas no mundo digital, que era o que estava mais presente na minha vida, né? Então foi no marketing digital, eu comecei a fazer alguns cursos, alguma coisa ali, tentar aplicar alguma coisa. Depois eu vi o mundo financeiro. Eu acho que também uma das coisas que talvez a gente tenha colocado pressão também, naquele primeiro momento não era para você ganhar dinheiro, mas para você entender sobre finanças, né? Acho que nós tínhamos uma preocupação muito grande, porque nós não tivemos educação financeira, né? Sim. Não se falava sobre dinheiro, né? Em família, no digital, hoje fala em todo lugar, né? Mas não se falava. Sim. Então uma grande preocupação era que você soubesse lidar com o dinheiro. Isso, de certa forma, trouxe uma pressão, mas hoje você sabe, né? Você sabe sobre investimentos, você sabe, né? O básico de finanças. Sim. Eu gostava do tênis, sempre gostei de esporte, né? E tipo, eu já praticava o beach tênis, né, na ilha, mas como uma forma de hobby, não via grande coisa assim, né? E daí eu fui com meu pai para um torneio em Maresias, onde a gente viu um campeonato profissional. E daí eu vi que nível podia ser levado aquele esporte, né? E daí eu fiquei apaixonado, assim, falei, caramba, isso daí é muito além, assim, do que eu tava vendo na ilha, né? E daí eu comecei a me aprofundar mais e vi que realmente era um esporte profissional, onde, assim, quem toma as decisões de, por exemplo, academia, nutricionista, entre outras coisas, teria mais chance de chegar nesse nível, né?
E daí, junto com eles, eu tinha tomado a decisão meses antes, né? Uns 2 meses antes da pandemia, de que eu entraria numa academia, passei pelo nutricionista, comecei pilates, iria ter meus treinos, né? Na ilha e também em Santos, né? Que a gente já estava começando a colocar. E daí veio a pandemia e fechou toda essa possibilidade, né? Que foi aquele desespero e que tudo fechou mesmo. Não tinha sair de casa no começo, né? E daí encerrou essa possibilidade. Por isso que eu falei que eu acabei me enfiando ainda mais no digital, né? Onde era também um refúgio, né? Meu, né? Assim. E então foi meio que essa possibilidade que eu tive naquele momento, né? Eu acho que foi um baque, né, a nível mundo para nós também. Eu já contei aqui algumas vezes a nossa viagem, ela sempre foi um desejo viajar, mas nós não havíamos programado a viagem, viver como nômades, né? O que aconteceu, eu contei, é que entrou a pandemia e daí a gente, enfim, já contei algumas vezes, nós tivemos algumas questões que tivemos que sair lá da Ilhabela onde morávamos e viemos morar para São Sebastião. E daí saímos e fomos pra Bahia, o que era pra ficar um mês na Bahia, acabou durando 2 anos e o Vinícius junto, não era o desejo dele, muito menos. Se o nosso já não era programado, pra ele menos ainda, mas a hora que ele se viu, ele tava de segundo motorista no Nordeste. Exato. E por isso aprofundou no digital. Não tinha como ele jogar naquela ocasião, então não tinha como você fazer. Quem estava fazendo faculdade? O legal da faculdade também não estava fazendo, porque era o EAD, né? Tudo EAD, né? E daí, assim, eu lembro que pra mim foi um outro baque a gente sair da ilha, né? Porque a gente tinha comentado que ia ser em um mês a saída, alguma coisa assim, e a gente saiu da ilha em 4 dias, algo assim, né? Bem rápido. E a gente estava em São Sebastião e depois de alguns meses eles começaram com essa ideia, né? De vamos sair e tal. E eu sempre achei que ia ficar no papel, né, a coisa. Mas realmente aconteceu. E daí a hora que eu vi, a gente tava na Bahia. E a princípio eu achei que seriam poucos meses, né? Coisa assim, de 3 meses a gente voltaria pra vida normal, né? Que era ficar em uma casa fixa e tudo certo, vamos pôr. No estado de São Paulo, né? E daí eu vi que a coisa foi se alongando. Eu lembro que na primeira passagem de ano nossa, a gente teve uma discussão assim de tipo, pro Natal a gente vai voltar pra gente passar com a nossa família, né? Na nossa cidade natal, né? Tudo certo. E daí falou, não, a gente vai passar e eu acho que naquela... Porto de Galinhas, em Recife. E daí eu falei, como assim, entendeu? Vocês estão malucos. Na época eu tinha uma namorada e tudo, e daí eu falei, cara, tá muito longe do que eu esperava, né? E daí aquilo lá também era tava muito fora da minha realidade, né? Eu não tava entendendo o que seria ainda o projeto, né? Mas... eu acho que o projeto em si a gente também não entende ainda, né? Porque de fato eu sempre conto que nós fomos para passar um mês na Bahia. Na minha cabeça também é. Sim. Porque na minha cabeça, e acho que na cabeça de todo mundo, nós não esperávamos que nós estaríamos em pandemia até hoje, 2023. E isso foi 2020, né? Sim. Nós também não esperávamos que, como fosse durar tanto, que o nosso trabalho daria para ser tão bem feito à distância. Porque daí todo mundo evoluiu para esse status. Sim. Então todos os colaboradores que a gente passou a contratar já estavam nesse mundo também e deu certo. Então as coisas foram acontecendo. Com ele foi o mais sacanagem de tudo, porque ele já era um adulto, né? Já estava ali na fase adulta. As meninas ainda sentiam saudades e tal, mas os amigos delas também não estavam mais ainda na vida normal. Então deu para ir disfarçando, né? A gente também pensava assim, vamos voltar para São Paulo para quê? Se a gente não vai poder trabalhar junto com a galera, se nós não vamos poder encontrar a família ainda, porque não tinha saído vacina, não tinha nada,
Então, pra gente, vamos ficando até... E daí tiveram passagens até que interessantes, que deu pra gente, que até a data de hoje, né, que nós passamos ali pelo Ceará, que foi um lugar legal de ficar lá em Aquirás. Sim. Passamos por Lençóis, conhecemos a Chapada Diamantina. Sim. Acho que, não sei, qual foi a impressão que você teve, né? Eu me lembro de você manifestar a todo momento que não era aquilo que você queria estar fazendo da sua vida. Aí a gente falava, tá, mas então volta, você já é um adulto, aí uma nova pressão, né? Foi. Exatamente. De novo, a gente volta naquela, você que toma suas decisões, assim, né? Com apoio, né? Mas você que toma suas decisões. A gente viajou, e pra mim ficava naquela angústia, tipo, que horas começa a minha vida, sabe? Que horas que a coisa acontece, né? Porque eu não me via crescendo, né? Eu me via, assim, viajando às custas dos meus pais, isso me pesava também, né? E porque só um ponto naquela coisa das finanças era que, pra mim, eu conseguia a minha liberdade a partir do momento que eu consigo o meu dinheiro, né? Eu tinha isso na cabeça, assim, de certa forma. Então, a hora que eu conseguir 10 mil reais ou algo assim, eu consigo arrumar um canto para morar, eu consigo tocar minha vida. E daí eu tô liberto, né? Então, eu tinha essa impressão, né? E eu estando viajando com eles, eu não tava vendo, né? Isso porque eu não tava conseguindo idealizar isso e me incomodava estar às custas deles também, né? Mas tentei outras coisas, vender no Mercado Livre, tentei algumas coisas aí nesse meio. E daí, depois de 1 ano e meio, que foi ali a gente tava Goiás. No Goiás, lá no Goiás. E foi um amigo meu, né, pra lá. Né? Foi. E daí a gente conversou lá, a gente fez uma viagem, né, pra uma outra cidade próxima ali, tal. E foi a primeira vez que eu vi um amigo depois de 2 anos aí da pandemia, né. Durante a viagem eu não consegui ter muito contato sem ser pela internet, né, que a gente se encontrava até que diariamente pela internet. Mas tive um contato ali e tudo, e aquilo pra mim deu um estalo, assim, né, que a gente já vinha conversando, de eu tomar alguma decisão da minha vida de, tipo, voltar pro estado de São Paulo, morar com a minha avó, que eu já tinha alguns planos, né, que eu tinha essa vontade de voltar pra uma vida mais comum, mais tradicional, né, não sei o nome que eu daria pra isso. E daí foi o passo meu, né? Depois desse tempo de viagem. E, bom, cheguei em Mogi, né? E eu não tinha plano nenhum até então. E daí, na mesma semana que eu me mudei para Mogi, eu conversei com um antigo treinador meu de tênis, né? E eu vi que estava abrindo uma nova arena de beach tênis em Mogi Guaçu, que é a cidade vizinha ali, né? E, bom, eu fazia um tempo que eu não estava praticando beach tênis assim firme, mas já tive um contato, né, antes. E daí eu falei, pô, pode ser uma possibilidade, né? Vamos conhecer a arena, vamos ver como que é, né? E troquei uma ideia com ele lá e eu acabei virando professor da arena, né? Um dos professores da arena. E é onde eu me encontro até hoje, né? Tô lá na Arena Mogi e agora cada vez mais também me esforçando para estar jogando profissionalmente o beach tênis, né? Já fez 2 viagens, né, internacionais para jogar. Isso, fizemos 2 viagens para pontuar também no ranking mundial, né, na ITF. E esse é um grande passo pro jogador profissional, que é se pontuar nesse ranking que é o mais conhecido do mundo, né? E agora, querendo ou não, eu começo a ver que eu começo a ter um pouco mais de clareza no que eu quero me dedicar, né? E
tô me dedicando cada vez mais ao beach tênis, né? Como professor, como atleta, né? Mas me dedicando nessa área, né? Agora mais. Eu posso dizer que eu tenho, acho que entre erros e acertos aí, a gente sabia que ele não gostaria de estar viajando, no entanto, acho que trouxe uma bagagem para ele, tanto de enfrentar situações. Nós passamos muitos perrengues junto. Me lembro de um perrengue, o circo pegando fogo, a gente sem apartamento, sem nada, louco, 2 gatos, 2 crianças, 2 quartos de hotel, uma bagunça, o gato saindo pelo corredor, a gente chega, e aí, Vini? Gente, eu tô de boa, tipo, gente, vocês já estão demais pra mim. Virou a frase daí, tô de boa. Tô de boa, gente, lá em João Pessoa, a casa não tinha dado certo, não, pra mim tô de boa. De boa, não tem nada de boa. Mas eu acho que tudo isso trouxe aprendizagem, conheceu uma boa parte do Brasil, acho que teve a possibilidade de conhecer aí, pelo menos passou por uns 10 estados, Foi. Pelo menos 10 hospedagens teve, andou a Chapada Diamantina inteira, conheceu Lençóis, teve as possibilidades de conhecimento. Então, para mim, assim, vamos pensar que enquanto mãe ele trouxe aí, vai trazer para a vida dele quais foram os erros e acertos. Mas para mim, no final das contas, deu bom, entendeu? Porque ele caiu também na pandemia, todo mundo caiu naquelas circunstâncias. Ele testou algumas coisas e eu acho que daí hoje ele tá onde ele gostaria de estar hoje, né? Se ele vai ser um grande jogador, pra mim ele já é. Acho que pra ele também. Mas se ele vai viver disso, se isso vai sustentá-lo emocionalmente, fisicamente, financeiramente, psicologicamente, a gente não sabe. Mas é o que ele tá tentando. E pra mim o que mais importa é assim, ele tá tentando do jeito que ele queria tentar. Então ele tá tentando aquilo que ele queria. Talvez, se a gente tivesse imposto algo, ele poderia lá na frente também dizer, poxa, mas eu queria ter sido jogador, né? Exato. Você sente que quando chega nos 22, muda? Não nos 22, mas tipo assim, quando, por exemplo, eu cheguei nos 40, muda? Você sente uma virada? Sim, sim. Olha, eu acho que quando a gente fala de idade assim, gera uma pressão, né? Porque você fala, caramba, 22 anos, eu tenho que sentir algo, assim, eu tenho que estar já sentindo algo diferente. Mas vendo assim, porque a vida a gente vai sentindo, né? Não é como a gente fala, mudou de data, a coisa mudou, né? Mas realmente, eu acho que com 22, aí a coisa começa a mudar. Eu acho que você começa a ter um pouco mais de clareza, você começa a criar uma bagagem de experiência, né? Que essa bagagem de experiência começa a te dar uma noção também das coisas, né? Então eu acho que sim, começa a mudar algumas coisas, sim. Né? Uma maturidade. Isso. E eu acho que também falando da viagem em si, pra mim, naquele momento, eu achava que era um desperdício completo. Pra mim, né? Eu achava que eu tava desperdiçando minha vida ali, né? E hoje em dia eu vejo que, cara, aquilo lá foi fundamental pra mim, né? Porque, querendo ou não, parece que, assim, quando a gente tá trabalhando pra lutar pra viajar, né? Algo assim, ou tá fazendo alguma coisa desse tipo. E naquele momento eu tinha tudo na mão, né? Eu tava viajando pelo Brasil, eu tinha tempo de sobra, eu podia fazer o que eu quiser, né? Então, pra mim hoje é assim, eu vejo muito com outros olhos, assim, e agradeço por ter a oportunidade daquela viagem, né? E acho que, assim, se eu fizesse ela hoje, seria muito diferente, porque eu acho que eu tinha que ter experiência também de trabalhar e tudo, e vejo com muitos outros olhos hoje em dia, né? Aquela viagem, eu acho que eu aproveitaria muito mais agora, tendo essa ideia. Né? É o que todo mundo fica com a impressão, né? Não, sim, a mesma brincadeira é isso mesmo. E aí, tem mais alguma coisa que você gostaria aí de dizer? Não, acho que é isso. Acho que é agradecer mais uma vez o convite. Acho que
Sempre tive a curiosidade de participar de um podcast, acho que esse é o primeiro, tomara aqui de muitos. Então, agradeço demais aí. Agora uma brincadeira que faz. O que é ser livre? Ser livre? Nossa, agora me pegou de surpresa, hein? Ser livre, olha, eu achava que liberdade era viagem e poder fazer o que quiser, né? Mas eu acho que também é ser livre na cabeça, né? Ser livre com o que você tá feliz no momento, né? E acho que todo mundo não, mas pelo menos eu tô tentando almejar isso, né? E talvez não seja com muitas viagens e tempos ociosos como eu tive, mas sim com uma mente focada no que eu desejo, né? Isso acho que O que é ser leve? Leve? Nossa, agora me pegou mais ainda. Olha, eu acho que tá alinhado as duas coisas aí, livre e leve estão aliadas, estão por ali, de ter um foco. E o que dane-se? Dane-se. Eu acho que dane-se o que os outros falarem. Eu acho que você tem que seguir pelo caminho que você achar mais certo pra você, né? Eu acho que um pouco disso eu sou uma prova real. E pretendo continuar assim. Legal. Obrigada, Vini. Valeu. Vem com a gente refletir de forma mais crítica sobre a parentalidade, sobre autonomia e liberdade. Sendo você nômade ou não, vem comigo, vai ser mais leve. Se inscreve no nosso canal, compartilha, curte, deixa o joinha, enfim, tudo que pode fazer para nos ajudar. Saudações de liberdade, amor e disciplina.